Economia, com Juliana Rosa. Hora de conversar com Juliana Rosa. Todo mundo nessa semana de olho no Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, porque essa é uma decisão que pode impactar diretamente a nossa economia, especialmente no que diz respeito aos juros. Explique para o nosso ouvinte por quê, Ju. Bom dia para você. Pois é, todo mundo vai olhar aí quarta-feira, o mundo inteiro vai estar olhando para essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos. Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carlinha e bom dia para o nosso ouvinte. A gente, na quarta-feira, vai ter a decisão do Banco Central americano em relação à taxa de juros. Por mais que a expectativa geral seja de manutenção dos juros na maior economia do mundo, o juro está ali no maior patamar em mais de 20 anos, está em torno de 5,25% a 5,5%, é importante a gente acompanhar o que o Banco Central dos Estados Unidos vai dizer em relação ao momento que vai iniciar o corte de juros. E hoje a expectativa geral é que haja pelo menos um corte de juro. Enfim, muita gente ainda espera que sejam 2 cortes. Isso vai fazer muita diferença porque o que a gente percebe aqui é que o dólar tem se valorizado porque os Estados Unidos estão com mais dificuldade de baixar a inflação, de desacelerar o ritmo da economia. E com isso, os ativos mundiais todos estão mudando, estão sendo reprecificados, né, como se fala. Então, aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele deixou muito claro aqui que ele não tem mais o compromisso de manter o ritmo de corte de 0,5 ponto percentual, como estava acontecendo aqui no Brasil. Havia uma expectativa de que, pelo menos agora em maio, os juros aqui no Brasil fossem cair, pelo menos ainda nesse ritmo de 0,5 ponto, porque o juro está alto ainda no Brasil. E aí, na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou assim, olha, que esse ritmo de 0,50 ponto percentual em maio, ele não tem mais a promessa de manter. Isso ficou muito claro, né, na semana passada, numa fala do presidente do Banco Central aqui do Brasil. Então, com isso, as expectativas já mostram agora, nessa segunda-feira, as previsões é que a gente, no Brasil, tenha uma redução de juros que seja menor. Então, até pouco tempo a gente falava que os juros iam cair para 9%, agora as previsões apontam em torno de 9,5%, podendo ser mais, dependendo aqui da projeção, e dependendo também se o Banco Central vai cortar o juro realmente esse ano, se vai cortar uma vez só ou 2, porque isso vai fazer muita diferença em relação aqui ao nosso ritmo, nosso espaço para corte de juros. Então, o mundo todo está olhando essa decisão, porque eu estava até olhando aqui uma questão interessante, que o quanto que a moeda americana ainda representa de todas as reservas internacionais retidas pelos bancos centrais no mundo todo. Representa em torno de 60%, já foi mais, na década de 70, né, era muito mais, a China foi tomando um pouco mais, a moeda chinesa, esse espaço, mas ainda tem um peso muito importante, tanto no total de reservas internacionais retidas pelos bancos centrais, e em torno de 90% de todas as transações mundiais entre moedas é feita em dólar. Então, é claro que se todo mundo detém o dólar é a moeda mais forte, qualquer alteração, isso vai mexer com a economia mundial. Então, por isso que a gente vai ficar de olho aí nessa quarta-feira, que não é super quarta, porque aqui vai ser feriado de trabalho, dia do trabalho, né? Mas essa decisão da quarta-feira vai fazer diferença na mensagem para que a gente, enfim, tenha espaço, mais espaço ou menos espaço para cortar juros aqui no Brasil, e que vai fazer muita diferença, né, para o nosso crescimento. Quanto mais o juro cai, mais a gente cresce, mais a gente tem condições de investimentos, de crescimento econômico, de consumo. Quanto menos os juros caem, menos espaço a gente tem para crescer. Maravilha. Tamo de olho, então. É na quarta. Juliana Rosa volta amanhã com outros números de análises. Boa segunda, boa semana, Ju. Até. Boa semana para todos.